empreendedora! Seja muito bem-vinda! Estamos de volta às gravações do nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar de um tema que eu adoro, que na verdade é um tema que a gente precisa de uma constante melhoria, que são 5 passos para você ser mais produtiva. Agora me conta, que mulher não gostaria de ser mais produtiva? Que empreendedora não sente que precisa ser mais produtiva? Às vezes a gente sente que as nossas 24 horas não rendem, que a gente fica dividida entre os filhos, a casa, o trabalho e todas as demandas que a gente precisa realizar. Só que a verdade é que existem algumas estratégias que a gente precisa trabalhar em melhoria contínua. Sabe, é algo que você não resolve de uma vez por todas. Você precisa estar sempre vigilante. Então, antes de eu te passar os 5 passos, não esquece de curtir aqui o nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal, porque agora, afinal de contas, toda semana vai ter vídeo novo. Então, me dê essa força, combinado? Agora, vamos pro nosso primeiro passo. Eu separei aqui para vocês os 5 passos que eu aplico na minha vida e que realmente fazem toda a diferença para mim. Toda a diferença. Eu não passo nada para vocês aqui que eu não tenha aplicado antes várias e várias vezes, para que a gente realmente possa fazer acontecer e de uma forma muito mais garantida. Afinal de contas, quando você aplica algo que alguém está te dando um passo a passo, você está economizando muitos tempos de teste. Porque olha, são muitos anos testando, eu te garanto. O primeiro passo é você entender o que precisa ser feito por você de forma estratégica para alavancar o seu negócio. Muitas vezes a gente pensa em muitas coisas que precisam ser feitas, a gente acaba sucumbindo no nosso dia a dia, mas o mais importante é você pensar o que precisa ser feito por mim de forma estratégica. Quais são as estratégias, quais são as coisas que eu preciso realizar no meu dia a dia que vão fazer o meu negócio crescer. Porque senão você passa o dia todo apagando incêndio e nada vai acontecer. Pelo contrário, parece que você fica rodando e não chega em lugar nenhum. O segundo passo é você entender quais são os momentos que te reabastecem, independente do tempo que isso leve. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou gastar tempo comigo numa atividade ou num momento de pausa porque eu não tenho esse tempo. Só que a verdade é que quando a gente dedica tempo para nos reabastecer, você consegue ser mais produtiva em menos horas. Não adianta nada você ficar lá 8 horas por dia tentando produzir alguma coisa, quando na verdade você poderia gastar 3 horas com você em atividades que te reabastecem, e eu te garanto que nas próximas 5 horas você vai produzir 2 vezes mais. Uma das coisas que mais me reabastece é ter tempo com os meus filhos. Hoje as crianças estão com 5 meses e todos os dias eu tenho uma rotina que envolve várias atividades de manhã com eles, que eu faço questão de estar esse tempo com eles. Então, isso me reabastece, enche o meu potinho emocional, sabe? E esse potinho emocional faz com que eu esteja plena na hora de trabalhar, porque eu sei que eu estou em dia com a minha família, eu estou em dia comigo. Outra coisa muito importante que me reabastece é cuidar de mim. Então, ter tempo para ir ao cabeleireiro, fazer as unhas, ter tempo para tomar um café com calma. Eu preciso sentar e tomar café da manhã. Se eu não tomar café da manhã, eu não existo. E muitas vezes, até logo que as crianças nasceram, eu não conseguia ter esse tempo ou não priorizava, porque o grande ponto é esse, a gente não prioriza determinadas coisas. E quando a gente começa a enxergar a violência que a gente está fazendo com a gente para pra pensar, poxa, isso aqui não precisava estar acontecendo dessa maneira. Eu acredito que tudo pode ser modificado, tudo pode ser adaptado, tudo pode ser melhorado. Nada é impossível, então a gente pode sim priorizar coisas que são importantes pra gente. Eu te desafio a realmente entender o que é importante pra você e colocar isso em prática. Tire tempo pra isso mesmo, sem dó. Você vai perceber que você vai produzir muito mais, mas muito mais no restante do tempo, eu te garanto. O terceiro passo é você pensar naquilo que você precisa eliminar do seu dia a dia. Coisas que não te fazem bem ou que estão roubando o seu tempo. Às vezes você fica muito tempo ali só rodando nas mídias sociais sem nenhum objetivo muito concreto.
ou ainda você gasta tempo com coisas que não te agregam, sabe? Então pense nas coisas que você precisa eliminar. Quando você eliminar simplesmente determinados hábitos ou coisas que você faz, com certeza vai sobrar mais tempo para você. Às vezes é um gatilho, né, que você acaba trazendo e isso vai te prejudicar. Um gatilho que eu tinha era o da soneca do despertador, sabe? E ali eu colocava mais 15 minutos, mais 15, mais 15, e quando eu vi eu tinha perdido 1 hora ou quase 2 ali só naquela soneca. E isso era um tempo precioso que faltava no meu dia depois. Então eu coloquei um desafio pra mim mesma, que na hora que toca o despertador eu levanto no primeiro tocar pra já resolver. Na sequência eu já coloquei a minha rotina com as crianças, então eu sei que eles dependem de mim. Às vezes você não consegue quebrar um gatilho só e eliminar. Às vezes você precisa combinar uma outra atividade que realmente vai fazer diferença, que você realmente tem a responsabilidade para que você possa eliminar uma outra coisa. A gente costuma dizer que isso é quando você enxerga um propósito numa coisa maior, aquela coisa que você precisa eliminar fica pequena. Então, por exemplo, ali, mais 1 hora de sono que eu teria, acaba ficando pequeno perto do tempo que eu passo com as crianças. Então, isso é um ponto que a gente vai sempre dosando, mas o foco é: analise no seu dia o que você pode eliminar. Quais são as coisas que estão roubando o seu tempo e não estão agregando. Que às vezes você poderia estar tirando tempo para você ou tempo para coisas que te reabastecem. O quarto passo é você delegar. Você analisar coisas que não podem ser eliminadas, coisas que precisam ser feitas, mas não necessariamente precisam ser feitas por você. Então você analisou que você precisa que determinadas atividades operacionais sejam realizadas no seu negócio. Será que isso realmente precisa ser feito por você? Ah, Tainá, mas eu não tenho ninguém que possa fazer isso. Não, você pode contratar alguém, você pode verificar o quanto de tempo está roubando, né, da sua agenda, o quanto de estratégia a mais você poderia realizar, o quanto você venderia mais se você tivesse uma outra pessoa para te auxiliar. Às vezes, dentro do seu negócio, isso não é possível ainda, mas, por exemplo, quanto tempo você gasta com a casa? Às vezes você gasta muito tempo fazendo o almoço, limpando a casa ou administrando as coisas do lar, onde você poderia ter uma ajudante e destinar esse tempo para o trabalho. Claro, se isso fizer sentido para você. Para mim, por exemplo, é muito importante almoçar com meu marido e com as crianças, mas não necessariamente fazer o almoço. Então hoje eu deleguei essa atividade e eu tenho muito mais tempo para poder trabalhar, estar com a minha família e realmente viver o meu dia a dia com muito mais leveza. Quando a gente pensa, mas eu gosto de fazer isso, ou eu gosto de fazer tal coisa. Quando a gente delega, não necessariamente a gente vai delegar coisas que a gente não gosta. A gente vai delegar coisas que não se encaixam na nossa agenda para que a gente consiga viver com leveza. E nada impede que um dia ou outro você faça essa atividade, por exemplo. Então, é um processo doloroso, é um processo que exige muita disciplina, mas depois que você delega, você realmente entende o sentido das coisas e o quanto tudo pode ser mais leve. Porém, todo o processo de delegar, ele não é um processo de delargar. Você não vai colocar a pessoa lá para fazer a tarefa e vai abandoná-la, não. Todo o processo que você delega alguma atividade, você precisa supervisionar. Então, você vai economizar o tempo de executar essa atividade, mas você vai continuar gastando algum tempo infinitamente menor para poder supervisionar isso, entender como está acontecendo, fazer ajustes para que fique da forma que você deseja. Porque muitas queixas das empreendedoras são: mas eu não encontro ninguém que faça do jeito que eu quero. Tá, mas você treinou essa pessoa para fazer do jeito que você quer? Você alinhou exatamente quais pontos você deseja? Então isso é um ponto muito fundamental na sua vida. O quinto ponto é um ponto que muitas empreendedoras erram. Muitas empreendedoras erram esse ponto, que é abarrotar a agenda. Você vai lá e coloca um compromisso atrás do outro. Um das 2 às 3, um das 3 às 4, um das 4 às 5. E aí, quando alguma coisa sai do eixo,
tudo sai do eixo junto. Você fica com aquela sensação de angústia, de correria, de que você não tem tempo para respirar. Então, é importante que você deixe tempos de respiro na sua agenda. E aí, nesse momento, você deve estar pensando assim, a Tainá tá de brincadeira, né? Ela tá vivendo no mundo do País das Maravilhas. Mas, saiba que é você que determina a sua agenda. Se a sua agenda tá abarrotada, é porque você deixou. Se a sua agenda tá cheia de coisa, é porque você deixou. Às vezes a gente precisa falar nãos, às vezes a gente precisa realmente respirar fundo e falar alguns nãos para que a nossa agenda não fique abarrotada, para que a gente tenha tempo de respiro entre uma atividade e outra. Claro que uma exceção, é sempre uma exceção, sempre pode acontecer. Um dia, né, numa correria maior, ou atividades, né, que precisam acontecer e realmente, nossa, ficou muito mais apertadinho, mas o que eu tô dizendo é que não pode virar rotina. Quando vira rotina, você vai sentir uma constante ansiedade, um constante desconforto, porque você tá sempre com essa correria. E isso não faz bem pra sua saúde, não faz bem pra sua saúde mental, pro seu relacionamento com seus familiares e inclusive com as pessoas que trabalham com você. Então, cuida pra criar tempos de respiro na sua agenda. Bom, eu tenho certeza que aplicando esses 5 passos que eu trouxe para vocês, você vai realmente ter uma mudança drástica no quanto você produz. Mas lembra o que eu falei lá no começo? Não é um processo que você aplica, pronto, acabou, esquece. Você precisa estar sempre monitorando, sempre de olho e entendendo que é um dia após o outro. É uma caminhada diária e todos os dias você pode ser melhor que você mesma. Combinado? Um super beijo e até semana que vem. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou dessas dicas, qual dica você gostou mais e qual você vai implementar aí no seu negócio, na sua semana, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau!